Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Devaneio Emergente. Eu, Cleiton Travasso, enfermeiro, técnico de segurança do trabalho. Nós temos uma empresa que é a Nutialk Cursos e Treinamentos, onde nós abordamos assuntos na área da saúde e segurança do trabalho, mas também como estudante de história, como estudante de filosofia. Então esse canal foi desenvolvido como um depósito de pensamentos onde a gente aborda vários tipos de temas cotidianos e hoje um tema muito assim atual, que é a comunicação não violenta. Então, como que eu não me comunico de forma violenta? Porque nós sofremos violências e essas violências muitas vezes elas são silenciosas. Em todos os momentos nós nos deparamos com algum tipo de violência. Então o objetivo dessa aula é trazer para você esse conhecimento, um pouquinho de alguns conceitos e um aprofundamento. Fique com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito na sua empresa, com os seus clientes, como você, pessoa, família. Toca a vinheta, produção! Bom, vou apresentar para vocês aqui a aula para que você consiga nos acompanhar dentro do tema de hoje, que é a comunicação não violenta, a arte de conectar-se com empatia e respeito. Vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos. Então, a comunicação não violenta, ela deve ser construída com os relacionamentos saudáveis. Muito difícil hoje a gente ter aí 100% de um relacionamento saudável, mas é importante esses conceitos para que a gente consiga desenvolver dentro dos ambientes a qual nós circulamos essa construção saudável dentro desses relacionamentos ali. Então a comunicação não violenta, a sigla CNV, é um modelo de comunicação desenvolvida por Marshall Rosenberg. Depois, no final, a importância das comunicações nas relações interpessoais faz muito a diferença de um relacionamento ali dentro do seu contexto social. Então essa importância dessa relação interpessoal, ela precisa ter um entendimento mútuo, porque ela reduz o mal entendido e as interpretações equivocadas. O grande problema hoje é que as pessoas interpretam o que falamos e nós também interpretamos as falas de uma forma às vezes equivocada. E isso talvez traduz esse mal entendido. Então, para reduzir isso, eu preciso ter esse entendimento mútuo. E dentro disso também, dentro desse entendimento, eu preciso ter um relacionamento saudável. Para que eu tenha um relacionamento saudável, eu preciso ter uma troca constante de informações. E nessas informações eu tenho sentimentos e eu tenho algumas necessidades também. E dentro desses sentimentos, dessas necessidades, há também possíveis conflitos, pelas interpretações ali errôneas ou não. Então a resolução dos conflitos, ela busca mutuamente essa satisfação para reduzir esses conflitos. Então aí tem algumas técnicas que eu vou apresentar daqui a pouco. Então eu preciso também, como importância dessa comunicação de relação interpessoal, fortalecer a confiança da minha equipe, das pessoas que estão que se aproximam de mim, na minha fala, na minha forma de viver. Eu preciso então me fortalecer, criando essa confiança, esse laço que a gente chama de transparência ou algo mais sincero que vai fortalecer a confiança do outro. Então, se eu não sou sincero, se eu num projeto, se eu não sou claro dentro de ou seja, transparente dentro disso, eu não fortaleço a confiança. A confiança é um dos pilares de uma comunicação efetiva, de uma importância dentro da relação ali interpessoal, aonde quer o meio que você esteja. A colaboração, então, quando eu trabalho já em equipe, nessa colaboração em equipe, ele entra no compartilhamento de ideias, de coordenação de esforços
e objetivos comuns. Então, quando eu não entendo o objetivo do outro e fica incomum, então eu não consigo compartilhar e coordenar esses esforços. Então, isso atrapalha a importância da comunicação nas relações interpessoais. E tudo isso, gente, pode gerar estresse. Então, eu preciso reduzir esse estresse, e essa redução está muito ligado às relações interpessoais ali no ambiente empresarial. Então, a empatia e a compreensão são as conexões profundas entre as pessoas e aonde vai fortalecer toda aquela credibilidade, aquele laço emocional ali diante, né, do convívio diário com a equipe ali então. Então a empatia, ela é importante ferramenta, porque ela é a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo o sentido e emoções, os pensamentos e perspectiva do outro. E envolve então essa conexão emocional e um esforço genuíno, essa troca para entender o mundo interno sem julgar. Então é muito difícil a gente ter essa percepção no dia a dia, na correria, né, nos objetivos da empresa, ali onde você está no local de trabalho, você não, né, tem que produzir, mas uma das grandes diferenças é a gente conseguir ser empático, conseguir ouvir o outro ali, e isso vai, né, através de um esforço genuíno, sem julgamento, causando mais essa capacidade ali de compreensão dentro das emoções que podem surgir. Então, o papel, né, da empatia na comunicação não violenta é uma observação neutra, né, onde o comportamento, né, sem fazer o julgamento, interpretação é a chave ali para validar também e reconhecer, né, ali os sentimentos e aceitar com respeito a opinião do outro ali. Então, toda essa validação, reconhecimento, essa observação vai lhe conectar, causando um significado, fortalecendo então esse laço interpessoal um pouco e causando também uma profundidade nisso. Então, muitas vezes a gente não pode confundir isso com amizade, né? Claro que no ambiente de trabalho, muitas vezes, e a gente precisa trabalhar, é a dignidade humana, a gente tem que, né, ter essa percepção também de saber separar, principalmente o líder, né, com o liderado ali também. E essa comunicação aberta, ela vai criando mais esse espaço seguro para que tudo isso venha causar uma resolução de possíveis conflitos. Conflitos são esperados, os conflitos eles são importantes dentro da empresa, porque são desafios muitas vezes que ocorrem de diferenças de ideias, mas a resolução dos conflitos ela deve ser de maneira construtiva, né? Então, para isso eu preciso também ter ali uma escuta ativa. Então, o que é essa escuta ativa? É um processo em que o ouvinte, aquele que te ouve, ele dedica a atenção total, né? Ou eu que ouço, eu consigo ouvir, né? Eu paro para ouvir aquele, né, o meu colaborador, o empregado, o meu chefe, né, o terceiro, né, aquele que está ali chegando na empresa, aquele que é novo, eu consigo ouvir, eu dou uma atenção total. E isso é validar a pessoa. E hoje é muito difícil as pessoas, elas ouvem, mas não escutam, né? No sentido que elas não interpretam o que você de fato está falando, porque há muitas vozes. Essa é uma das grandes dificuldades, né, das pessoas, e elas interpretam de forma errada e causam conflito. Então, quando o ouvinte ele dedica a atenção, quem está ouvindo a pessoa, ela para, ela se dedica a ouvir, ela olha no olho e ela dentro da consciência dela, ela demonstra aquele interesse por aquela fala, mesmo que aquela fala, naquele momento da correria, ela não é tão, vamos dizer assim, tão necessário naquele momento, mas você tem formas também de conduzir isso para evitar conflitos, mas eu preciso
escutar. Paulo Freire fazia muito isso, ele escutava as pessoas, né? Importante. Então envolve essa comunicação ativa, ela envolve não apenas ouvir as palavras, mas também captar as possíveis emoções e mensagens ali não verbal de quem está falando. Então isso é uma escuta ativa. E dentro disso, gente, a escuta ativa ela permite então compreender profundamente o intelector e isso melhora a nossa comunicação. E aí eu valido, quando eu escuto, eu valido a experiência do outro. Isso é importante porque ele promove o respeito pelo outro. E aí, quando eu consigo, né, ouvir atentamente, eu vou construindo mais essa confiança. E aí, isso pode, né, aquele que fala, compartilhar das suas emoções e de seus pensamentos de uma forma mais segura. Por quê? Porque eu evito julgar, eu evito fazer julgamentos precipitados, mal entendidos, né? E isso gera estresse. Então isso incentiva, né? A escuta ativa ela vai incentivar a expressão livre, né? De abertura, de sinceridade, e isso o resultado é a empatia, a compreensão sem julgamento. Então, como que a resolução de conflitos, e conflitos sempre vão existir dentro de um diálogo, né? E qualquer diálogo que a gente abra dentro da empresa, né? Qualquer diálogo que a gente abra dentro da empresa ou dentro de assuntos específicos, isso realmente traz, às vezes, uma dificuldade da gente colocar aquilo que a gente pensa para o outro, de ouvir o colaborador ali, por exemplo, na área de segurança do trabalho, né? Muitos especialistas em segurança do trabalho chegam na empresa, aqueles principalmente que são terceirizados, onde a empresa não é obrigada, por exemplo, a ter um engenheiro, um técnico de segurança, colocando como exemplo aqui um técnico de segurança. Então, assim, quando ela é desobrigada, as empresas têm que contratar uma empresa que presta serviços, né? Assim nós fazemos também. Então, muitas vezes a gente vai dar treinamento em empresa, a gente percebe o quê? Que o funcionário ele reclama, mas o técnico vem uma vez por mês aqui, ele nem dá bom dia, nem boa tarde, nem olha para nossa cara, nem ouve. Ele nem ouve o que a gente está precisando. A gente está com um cinto ruim aqui, porque ele só vem coletar algumas informações ali que ele acha importante para o manejo de documentos, mas o relacionamento entre o pessoal com o próprio cliente ele não tem. Então a gente percebe muito isso nas empresas com os técnicos de seguranças, colocando assim só como exemplo técnico de segurança, mas em todas as profissões, eu como enfermeiro também, a gente tem essa dificuldade muitas vezes com a equipe, né? Então a resolução de conflitos, a comunicação violenta é particularmente eficaz, né, para resolver os conflitos. Por quê? Ela vai proporcionar essa abordagem, né, construtiva para lidar com essas divergentes. Então, no ambiente de trabalho, as soluções desses conflitos ela pode ser dividida em colaborativos, feedbacks e decisões ali, né, dentro dos escopos ali elencados. Então, dentro das soluções colaborativas, você está acompanhando aqui na aula, ela pode ser usada para abordar conflitos, né? Comunicação aberta, buscar soluções colaborativas. Já um feedback construtivo, ele fornece o feedback e evita as críticas destrutivas e se concentra nos objetivos ali propostos no ambiente de trabalho. Então, na negociação e decisão, eu vou negociar e vou decidir ali, né, eu como gestor, ela vai facilitar, né, no ambiente de trabalho essa compreensão da necessidade das partes e causando ali, às vezes, um conforto melhor entre a empresa. Então, nas relações pessoais, essa resolução de conflito, ela traz uma comunicação mais profunda, ela traz, no próprio conflito familiar, ela traz uma compreensão, né, mais aceitável de todos, e o afeto e gratidão também pode ser aplicada, né, de alguma forma com os amigos e familiares. Se a gente não está bem em casa, a gente vai estar bem também na empresa. Então, na educação dos filhos, ele vai trazer várias situações aqui de gestão de equipes, motivação, decisão. Então, quais são os benefícios, né, que a gente tem com uma comunicação não violenta? Melhora
da qualidade dos relacionamentos, né? Eu vou me aprofundar nessa compreensão, causando mais afeto e gratidão entre todos ali. Então eu tenho uma abordagem na redução dos conflitos, ela é preventiva, porque eu vou cuidar para não ter uma comunicação não violenta. Então isso vai ser uma prevenção já dos conflitos, e eu preciso evitar os mal entendidos para evitar os conflitos ali, né? E quando surgem conflitos, qual a estrutura que eu tenho, qual é, vamos dizer assim, a força que eu tenho, né? Através das minhas observações, do sentimento do outro, dos pedidos, das necessidades da empresa, quais são as soluções que eu tenho que tomar em conjunto para que eu não cause nenhuma comunicação não violenta e eu consigo reduzir todo o conflito ali e achamos ali de fato uma solução para os problemas. Então essa empatia ela tem que ser recíproca, claro, entre a escutativa e a empatia, ela precisa ter isso, e isso vai contribuir para o clima organizacional positivo da empresa, do local onde você trabalha ali. Então essa cultura de colaboração e o bem-estar também e a satisfação de todos ali no seu ambiente de trabalho. O objetivo dessa aula, gente, é trazer um pouquinho sobre esse conceito de comunicação não verbal e também comunicação não violenta. Ele está atrelado, mas principalmente a comunicação não violenta. Mas existe a comunicação não verbal também, que ela é violenta. Esse é um outro tema, outro assunto. Se você quer que eu discorra sobre esse assunto, deixa seu comentário aqui no vídeo. Importante. Que aqui no final eu ia trazer a recomendação de alguns livros recomendados de comunicação não violenta. Por exemplo, o livro Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, de Marshall Rosenberg, que é o livro que nós usamos aqui para montar essa aula. Tá? O QR Code, você pode apontar a câmera aí do seu telefone, caso você queira comprar ou acessar essa obra. Por exemplo, outro livro aqui, Exercício da Comunicação Não Violenta, de Lucy Leu, que também é um guia prático de um estudo individual de grupo em sala de aula. Muito bacana esse livro. Outro livro, A Comunicação Não Violenta, de como se comunicar produtivamente em situações difíceis, do autor de Marshall Rosenberg. Mais um livro aqui, mais uma obra de Rosenberg. E por último aqui, como citação, A Comunicação Não Violenta no Trabalho, um guia prático também, com eficácia e empatia, de Juliet Lasseter, Icke e Stiles. Ok? Então um livro bacana, tá? O QR Code. Esqueci desse que é Porque Gritamos também, de Elisama Santos, como fazer pazes consigo e educar filhos emocionalmente saudáveis. Então esse foi o tema aqui da nossa aula, comunicação não violenta. Curta aí o nosso canal, siga, ative o sininho. Importante o seu comentário, importante você deixar aqui a sua pergunta para que a gente crie mais vídeos como esse. Devaneio Emergente, um canal aí feito para que a gente consiga trazer assuntos importantes para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!